Caríssimos e caríssimas, estamos aqui novamente com mais vídeos que tratam de temas que são relevantes para a educação e para o estudante do ensino médio. Lembrando a você que o intuito desses vídeos são apenas apresentar recortes, apresentar para vocês temas que são importantes para que a partir deles você se aprofunde nos estudos e também, quando estiver em sala de aula, já venha com a base de conhecimento para que dali nós possamos nos aprofundar nesses temas vistos aqui. Hoje eu irei falar do período da história brasileira conhecida como Era Vargas. Então, o período, ou a Era Vargas, foi um período que veio suceder o período anterior, que era conhecido como a política do café com leite. O que era essa política do café com leite? Era a alternância de poder, do poder central do país, entre grupos paulistas, que eram os grandes produtores de café, e grupos mineiros, que eram os grandes produtores de leites. Então os políticos paulistas e mineiros, que deram o nome política do café com leite, eles se alternavam no poder como uma negociata, uma negociação entre eles, para que ambos os estados, São Paulo e Minas Gerais, se perpetuassem aí no poder. Então Getúlio Vargas, ou a Era Vargas, ela veio romper com essa política do café com leite. De que maneira? Em 1930, nas eleições, surgiu um candidato que não pertencia nem a São Paulo, nem a Minas Gerais, mas o gaúcho Getúlio Vargas, que saiu candidato pela Aliança Liberal. E ele disputou as eleições com Júlio Prestes, pelo Partido Republicano Paulista. Então Vargas, ele perdeu as eleições para Prestes, e a Aliança Liberal do partido de Vargas deu início à mobilização dos militares para a tomada do poder. Então nós temos aqui nesse período já um momento da história brasileira em que não aceita o resultado das urnas. Getúlio Vargas, ele perde as eleições para Prestes e ele busca dar um golpe e assumir o poder com a ajuda dos militares. Então, essa prática no Brasil é uma questão antiga, não é novidade não aceitar as urnas e recorrer aos militares para usurpar o poder de forma ilegítima. Então Vargas assume o poder, também conhecido como poder provisório, tornando nula a Constituição brasileira, elaborada em 1891. Essa nulidade da Constituição, ela provocou em 1932 a insatisfação dos paulistas em não terem uma Constituição, em o país, o Brasil, não ter uma Constituição. Porque era Vargas que nomeava os interventores de São Paulo, que não correspondiam com os interesses da elite. Então os indicados políticos para comandar a política paulista não representavam o interesse da oligarquia, dos produtores de café. E isso gerou uma série de insatisfações. Isso fez com que os paulistas dessem início à mobilização que ficou conhecida como Revolta de 32, cujos paulistas saem perdedores, mas eles conseguem uma grande vitória, fazer com que o governo federal se comprometesse a uma Constituição para o país. Então São Paulo, ele perde a Revolução, mas ganha a Constituição para o Brasil. Então os principais acontecimentos da Era Vargas, ele vai teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia cafeeira, dividindo-se em 3 momentos. Então, a Era Vargas, ela se divide em 3 momentos.
O primeiro momento, que é o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Um segundo momento, que é o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e o Estado Novo, de 1937 a 1945. Então, o que teria sido o Estado Novo, que durou de 1937 a 1945? Então, o Estado Novo foi um período autoritário da nossa história, que durou de 37 a 45 e foi a terceira e última fase da Era Vargas. Foi instaurado um golpe de Estado que garantiu a continuidade de Getúlio Vargas à frente do governo central. A característica principal do Estado Novo era o fato de ter sido propriamente um regime ditatorial, inspirado no modelo nazi-fascista europeu, então em voga à época. Então esse período da Era Vargas foi um regime que flertou com o nazismo e o fascismo, italiano e alemão. No entanto, por causa da hegemonia política aqui dos Estados Unidos da América, isso deu fez com que Getúlio Vargas não mergulhasse de cabeça no nazifascismo, mas ele tinha ideais nazistas e fascistas. Tanto é que a história ela mostra isso. Então o Congresso Nacional nesse período foi fechado, bem como as assembleias estaduais e as câmaras municipais. Bem típico do nazismo, do fascismo e das ditaduras. Então o Poder Executivo passou a ter o controle efetivo sobre as demais instâncias de poder, com o pleno apoio das lideranças militares. Então aqui na história brasileira, alguns militares ou um grupo de militares sempre dando legalidade às ilegalidades políticas dos diversos momentos da nossa história. Enquanto acontecia tudo isso no Brasil, na Alemanha, a partir de 1936, também vivia um momento de efervescência. Então a aliança da Alemanha nazista e da Itália fascista foi constituído em Berlim no dia 25 de outubro de 1936. Então, na época, a Alemanha e a Itália estavam internacionalmente isoladas. Então, ambas se uniram, até mesmo na busca por tentar sair desse isolamento. Em 1939, em 1º de setembro, a invasão da Polônia pelas tropas de Hitler marcou o começo da Segunda Guerra Mundial. Enquanto estava desenrolando no Brasil a Era Vargas, no mundo estava iniciando o período da Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, havia perdido territórios ultramarinos, a Alsácia, Lorena e parte da Prússia. No Brasil, em agosto de 1937, veio à tona um documento que ficou conhecido como Plano Cohen. Esse documento consistia na apresentação de um plano detalhado de revolução comunista para o Brasil, que teria o apoio direto da União Soviética. Olha o comunismo novamente sendo usado para provocar o terror e justificar o fascismo, justificar a ditadura e justificar a truculência no Brasil. No entanto, esse documento forjado não passava de um estudo elaborado pelo coronel. Olha aqui mais uma vez o exemplo de militares querendo distorcer a história. O coronel Olímpio Mourão Filho, então vinculado à ação integralista brasileira que representava a elite tradicional brasileira, ele fez um estudo sem base nenhuma e esse estudo foi forjado pelo general Góes Monteiro, que era ligado a Vargas,
para que parecesse verdadeiro. Então o documento dava a entender que existia um plano de comunismo no Brasil, ou seja, um plano comunista para assumir o poder no Brasil, o que não é verdade. Tá? Esse documento foi forjado, é um documento que não condiz com a realidade. Só que essa ideia deu certo. Reivindicando a defesa de segurança nacional contra a ameaça comunista, o golpe de Estado foi aplicado. Então, era tudo que Vargas queria, um documento para justificar o golpe de Estado e dar legalidade à ilegalidade, com a ajuda de uma parte do exército. Em 1945, a conjuntura política e a pressão dos militares levaram Vargas a renunciar no mês de outubro, pondo fim ao que os historiadores chamavam de Era Vargas. Só que em 1951, Vargas retorna ao poder, dessa vez através de eleições diretas para presidente. Quais eram os objetivos do governo Vargas? A ideia de Vargas era, a princípio, reformar todo o modelo político brasileiro, pois ele temia que as oligarquias tradicionais retomassem o poder, aquelas velhas oligarquias do café com leite. Então a ameaça para o Brasil não era o comunismo, era a oligarquia ou as oligarquias, que Getúlio Vargas utilizou do comunismo para justificar o seu golpe, né, e o período violento que o governo dele proporcionou ao Brasil. Sendo assim, uma das marcas do governo Vargas foram as medidas centralizadoras. E no governo Vargas existiu o movimento dos queremistas. Foi um movimento político surgido em 1945 com o objetivo de defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República. Então Vargas estava passando por uma série de problemas, uma série de contestações, e o queremismo era um movimento que, como o próprio nome diz, né, originou-se do slogan do movimento que reivindicava "Queremos Getúlio Vargas". Queremismo veio do queremos, que é o slogan utilizado para justificar a permanência de Getúlio Vargas no poder. Então, com o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra, o autoritarismo de Vargas perdeu força. Por quê? Porque entre os militares tinham sido muitos enviados à Europa para lutar contra o nazifascismo. Quando os militares se depararam com a guerra, aí eles quiseram romper com Getúlio Vargas. Somente se deparando com a guerra, com a realidade, é que os militares eles resolveram abandonar Vargas. Enquanto eles estavam em berço esplêndido, quando estava tudo bem, que eles estavam usufruindo do poder, aproveitando-se do poder ao lado de Getúlio Vargas, estavam uma maravilha. Mas quando eles têm que ir à guerra, que eles entendem a realidade, a dureza, a crueldade de uma guerra, aí então eles começam a pular do barco e abandonar Getúlio Vargas. Então, quais foram as principais realizações do governo Vargas? Criou a Justiça do Trabalho em 1939, criou e implantou vários direitos trabalhistas, entre eles o salário mínimo, consolidou as leis trabalhistas, criou a semana de trabalho de 48 horas, a carteira profissional e as férias remuneradas. Então, Vargas, por um lado, ele fez grandes coisas para a classe trabalhadora, mas por outro lado, ele era um populista, ele era um demagogo que não tinha nada de bondade, ele era cruel, ele tendia para a ditadura, para o fascismo, para o nazismo, e o seu governo se baseou nisso. Então, os nazistas, enquanto discorria tudo isso no Brasil, os nazistas estavam perdendo a guerra, a Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Berlim foi o combate que colocou fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. O cerco à cidade alemã resultou em grande destruição
e marcou a queda do Reich nazista. Nos dias finais dessa batalha, Hitler cometeu suicídio, a Alemanha acabou rendendo-se poucos dias depois. A Inglaterra e a União Soviética foram fundamentais para a derrota da Alemanha. Foram os dois países que insurgiram aí e com estratégias de guerra conseguiram impedir o avanço das tropas de Hitler. No Brasil, a era Vargas chega ao fim. Esse é o período da história brasileira em que Getúlio Vargas esteve como presidente do nosso país por 15 anos ininterruptos. Esse governo estendeu de 1930 a 45, foi iniciado por meio da Revolução de 30 e encerrado pelo ultimato dos militares que forçou Vargas a renunciar. Em 1945, os brasileiros reencontravam-se com a democracia e elegeram Eurico Gaspar Dutra, o candidato do Partido Social Democrático, como presidente da República. Enquanto isso, Vargas ele assume o cargo de senador pelo Rio Grande do Sul, mas pensando e montando estratégias para voltar ao poder. Vargas conciliou suas funções de senador com períodos de descanso em sua residência no Rio Grande do Sul e com a montagem de uma estratégia política para retornar ao poder o mais breve possível. Então, o último governo de Vargas no Brasil foi de 1951 a 54 e é conhecido como o momento democrático, porque ele chega ao poder através do voto, através das urnas. Iniciou-se em 1951, quando Vargas foi empossado. Esse governo teve como grandes marcas a permanente crise política e a tensão social, causada pela crise política e econômica do país. Em razão da grande pressão exercida sobre Getúlio Vargas, ele cometeu suicídio em agosto de 1954. Esse é um tema que não deve ser esquecido, é um tema que deve ser relembrado e que fez parte da história do Brasil. Eu termino aqui esse vídeo e em breve estarei de volta com mais vídeos para vocês. Um abraço a todos.